Os botões são uma parte essencial de qualquer site ou aplicativo. E eles são os encarregados das funções principais. Por exemplo, salvar, adicionar, excluir, pesquisar alguma coisa. E o curioso é que antigamente eles eram bem parecidos com botões físicos mesmo. Eles tinham aquele contorno e quando a gente clicava, eles tinham aquela aparência de que foram pressionados mesmo. Mas as coisas mudaram e hoje uma palavra solta, sem contorno nenhum, é considerada um botão. Um desenho num canto da tela também é um botão. Então, nessa mistura de coisas que tem nas interfaces modernas, tem muitos detalhes que podem fazer bastante diferença. E se você está desenvolvendo o front-end, o que você deve levar em conta ao desenvolver, ao criar os botões da interface? Meu nome é Everton Juan. Seja bem-vindo. A gente vai ver aqui algumas dicas que vão te ajudar a criar botões melhores. Tem muita coisa que a gente já sabe, mas tem alguns detalhes que às vezes passam meio batido. Falando a mesma língua. Ter clareza na comunicação é muito importante. E se a gente for parar para pensar, os botões, eles fazem a nossa comunicação com o aplicativo. Por exemplo, salve, adicione, exclua essa informação. E às vezes a gente pode ver um botão e pensar, que língua é essa? Então, quando a gente for criar um botão, a gente precisa lembrar que esse comando precisa estar o mais claro possível. Isso vale tanto para palavras como para ícones. A gente tem que escolher aqueles ícones certos, que vão passar a ideia desejada. Por exemplo, para excluir alguma coisa, a gente pode usar uma lixeira ou um X, passa aquela ideia de excluir, de apagar alguma coisa. Ou também, dependendo do contexto, um símbolo de marcado, de concluído, pode passar essa ideia, de que aquela informação ali ela foi concluída. E foi isso que eu fiz no meu web app de nota. Quando eu crio alguma nota e depois eu quero apagar ela, eu não clico num X, eu clico num certinho, num V. Isso é porque eu não quero passar aquela ideia de que eu estou apagando aquela nota, mas sim que eu estou concluindo aquela nota. Por exemplo, ele é um aplicativo de tarefas. Então fez mais sentido passar essa ideia de que eu estou concluindo aquela tarefa, aquele lembrete, estou concluindo aquilo que eu precisava. E aí quando eu pressiono, quando eu clico, ali no símbolo de certinho, aparece uma mensagem informando que aquela nota ela foi concluída. Só que eu acho que essa frase ela está muito comprida. Ela fica ali por uns 2 segundos e depois ela some com a nota. Porque às vezes pode demorar até a pessoa ler, até a pessoa entender do que se trata aquilo ali. Então, numa próxima atualização, eu também vou atualizar essa frase quando a nota é concluída. Então, são detalhes interessantes, São pequenas coisas que fazem diferença. E agora pense nos seus projetos. Como é que você pode melhorar esses detalhes para tornar eles mais fáceis, mais intuitivos? E o que você achou desse meu projeto? Deixa aí nos comentários. Ele é um aplicativo bem simples, feito com HTML, CSS e JavaScript. Mas ele é muito interessante, ele é recheado de várias ideias que você pode aplicar nos seus projetos. E se quiser conhecer melhor, você pode acessar o link que está aqui na descrição. Ele é um projeto gratuito, ele é de código aberto, você pode ir ali e ver como que ele foi todo construído. E eu estou trabalhando em algumas atualizações. E claro, eu vou compartilhar tudo por aqui. Então, se você quer acompanhar essa saga, se inscreva no canal. Vai ter muito conteúdo interessante para te inspirar. E agora a gente vai ver uma outra coisa sobre o desenvolvimento de botões em uma interface, combinando o estilo. Além de ter uma comunicação clara, como a gente viu, um aplicativo ou um site é muito mais do que apenas um botão. É uma solução para algum problema. É um conjunto de vários elementos. É um pacote completo. E quando falamos nisso, a gente pode lembrar daquele termo, look and feel, quer dizer, a aparência e a sensação. É o pacote completo do site ou aplicativo. Ou seja, cada botão, cada palavra, cada elemento precisa estar em harmonia com esse pacote. E se você quiser saber mais sobre esse termo, o look and feel, como que a gente pode aplicar esse conceito nos nossos projetos, tem um vídeo que eu preparei sobre isso, e o link está aqui também na descrição. Então, quando a gente for desenvolver um botão, a gente precisa ver qual é o estilo dos outros botões e elementos. Quais são as cores, as fontes,
formatos, as animações. É claro que a gente sabe, né, que as coisas elas precisam combinar, elas têm que ter uma coerência, né? Mas às vezes o que acontece? A gente começa de um jeito e termina de um outro jeito completamente diferente. Isso pode criar uma pequena confusão na cabeça de quem está acessando. Então a gente quer que a nossa solução, né, o nosso aplicativo, o nosso site, seja o mais coerente e o mais fácil possível de ser acessado. E, por exemplo, nesse meu web app, eu procurei também combinar as coisas. Se a gente for ver aqui o logotipo, eu utilizei uma fonte, né? E olhando aqui para o botão adicionar nota, ele tem a mesma fonte do logotipo. E voltando um pouquinho no tempo, lá na versão 1.0 era assim. E a partir da 1.1 ficou assim. Bem melhor, né? E eu fiz isso para combinar o estilo. Quando a pessoa observa ali o logotipo com aquela fonte e depois observa ali o botão adicionar nota com a mesma fonte, ela cria aquela associação, né? E eu procurei também manter os mesmos formatos de botão, né? Aqueles cantos arredondados, com a mesma cor e tudo mais. Porém, tem uma coisa que dá para melhorar, e é esse botão aqui. Quando eu adiciono uma nota e depois eu abro ela, aparece esse botão. Porque quando eu abro uma nota, ela abre na mesma caixa de texto em que eu criei naquela nota, né? Então ela abre naquele mesmo lugar. E aí eu consigo editar ela. E aí aparecem dois botões. O botão de concluído, para eu aceitar a edição, e o botão de cancelar a edição. Só que tem um porém. Se eu apenas abrir a nota, aquele botão de cancelar a edição, ele permanece ali como cancelar. Tem esse ícone, né? Porém, analisando melhor agora, eu percebi que ficou um pouco confuso. Porque digamos que eu só quero abrir a minha nota para ver ela numa área maior. Aí tem aquele botão ali de cancelar. Ficou meio estranho, né? E esse ícone também ficou um pouco confuso, porque ele pode passar aquele sentido de proibido, né? Mas o sentido ali é de cancelar ou de voltar. Então, levando em conta o contexto, parece que aquela ideia que eu tinha um pouco confusa quando eu fui aplicar ela aqui no projeto. E bem, tem sempre alguma coisa que a gente pode melhorar, né? E na próxima atualização, eu vou atualizar esse botão também, para que a ideia dele fique mais clara. E é claro, né, eu vou compartilhar aqui o andamento desse projeto. Então, se inscreva no canal para não perder nada. Pois é, né? Criar botões para uma interface, para um front-end, parece brincadeira, parece coisa mais fácil do mundo. Mas tem muita coisa envolvida. E aqui a gente viu alguns detalhes que podem fazer toda a diferença na nossa interface, no nosso projeto. E você gostou dessas dicas? Então, não esqueça de deixar o seu like. Mas as cores, elas também têm um papel fundamental em qualquer interface, em qualquer site, qualquer aplicativo, em qualquer lugar que a gente tiver. E você sabia que tem segredos com as cores que as grandes marcas usam nos aplicativos e sites delas e ninguém te conta? Mas eu vou te contar nesse vídeo aqui, tá certo? Obrigado e até mais!